Olá a todos, seja bem-vindo a mais uma aula do curso técnico em rede de computadores do Instituto Federal do Maranhão, a disciplina Manutenção de Hardware e Software. Hoje estaremos fechando a terceira unidade do curso, que vai tratar de virtualização e configuração de software. Primeiramente, é importante entender o que é virtualização e também o que é cloud computing, né? Que são conceitos ali que já vêm sendo utilizados por um tempo, né? Para todo mundo que é da área de TI. A virtualização ela permite ali que um único determinado computador hospede ali vários computadores virtuais independentes, também conhecido como Virtual Machine ou máquinas virtuais, com a sigla VM, que compartilham o hardware do computador host. O que seria um computador host? O computador host, ele na verdade seria o hospedeiro, né? O hospedeiro que vai receber os outros computadores, ok? O software de virtualização separa o hardware físico real das instâncias da Virtual Machine. Por quê? Se acontecer algum problema lá nas minhas máquinas, né, que estão virtualizadas, esses problemas ele automaticamente não vão afetar, né, principalmente para o conceito da paravirtualização, não vão afetar a minha máquina ali física, né? Uma imagem de uma VM, ela pode ser salva em um arquivo, né? E em seguida ali reiniciada sempre que necessário. Então, geralmente quando eu crio uma máquina virtual, eu crio uma imagem. A computação em nuvem, ela separa ali os aplicativos do hardware, ok? Provedores de serviços como hoje a maior, né? Provedora de serviço ali, no que tange cloud computing, né? Por exemplo, a Amazon Web Services tem e gerencia uma infraestrutura em nuvem, né? Ao invés de você ter todo aquele CPD físico, né? Todas aquelas instalações em uma sala com temperatura regulada e outros elementos, né? Controle de acesso, você passa a ter uma infraestrutura toda na nuvem, né? Ali com várias instâncias e serviços de backup e restore, que dá ali uma determinada segurança. Por isso que a maioria das empresas hoje já migraram para cloud computing, né? No que tange ali serviços de infraestrutura de nuvem. Então, basicamente, a virtualização é a base que suporta a computação em nuvem, ok? Porque é como se eu tivesse toda aquela estrutura física, mas na verdade eu tenho ali grandes servidores que criam aquela infraestrutura, aquele serviço ali que é vendido. Então, vamos falar de implantação de servidor tradicional. Tradicionalmente, as empresas entregavam aplicativos e serviços usando servidores ali dedicados, poderosos, né? Isso antes. Hoje em dia, você já não tem mais esses servidores mega parrudos. Por quê? Porque eles já passaram ali a ser virtualizado, né? Mas esses servidores ali dedicados, né, esses parrudos que eu havia mencionado anteriormente, eles são equipados ali com grande quantidade de RAM, com quantidade grande de CPU, e vários dispositivos ali também de armazenamento grande, né, como storage, né? As desvantagens aí incluem recursos desperdiçados, ponto único de falha e expansão do servidor, ok? Aqui alguns exemplos, ó, tá vendo? Servidor web, você tem lá o Windows, né, que oferece, né, esse servidor web. Aí você tinha um servidor lá dedicado para aquele determinado serviço. Aí você tem lá um servidor, por exemplo, Microsoft Exchange, né, um servidor de e-mail. Aí você tem lá um outro servidor para armazenar o banco de dados, um servidor SQL. Aí você tem um outro servidor de arquivo, ok? Então, o servidor tradicional, né, ele demanda muito custo, até mesmo da empresa, porque ela precisa ter
esses equipamentos parrudos, né, para poder gerir cada um desses serviços, né? A virtualização do servidor, ela já permite, né, você eliminar essa ideia, essa contextualização da tradicional, porque ela aproveita ali os recursos ociosos para reduzir o número de servidores necessários. Um programa chamado de Hypervisor, ou Hypervisor, é usado para gerenciar esses recursos do computador em várias VMs. Como assim? Aí você tem lá esse gerenciador, né, que ele vai trabalhar ali dentro daquela máquina virtual. Então você vai criar uma máquina virtual para um servidor web, você vai criar uma máquina virtual para um servidor de rede. Ó, tá vendo aqui os exemplos? Ó. Por exemplo, tem um servidor DHCP, para poder colocar lá todos aqueles computadores IP, né, ali de forma dinâmica, né, dentro da minha rede. Então eu crio lá no meu Hypervisor, né, eu crio um servidor exclusivo para DHCP. Eu vou criar um servidor AD. Para quem não sabe, o AD é o Active Directory, que é o servidor de domínio, né, do Windows, né, quando você tem uma rede e aí você quer controlar, né, os grupos dessa rede, permitir acesso. Então você tem um AD, aí você pode criar um AD através ali, uma máquina virtual para o AD. Aí você quer ter um servidor rádios, você cria lá um outro. E essa máquina, por exemplo, tá vendo? Tanto o DHCP quanto o AD, ele estão ali com máquinas com Windows Server, provavelmente, né? E já o Radius não, ele já está trabalhando com Linux. Só que se você for parar para pensar, como eu tenho um Hypervisor, eu preciso ter um servidor aqui um pouco mais parrudo para poder suportar cada um desses serviços, ok? Então é importante ressaltar, ó, que cada VM, cada virtual machine, né, cada máquina virtual, executa um sistema operacional completo e separado, ok? A vantagem da virtualização: melhor uso dos recursos, menor espaço necessário, menos energia consumida, o custo reduzido. Então, eu tenho várias vantagens ali na adoção da virtualização ali no que tange os servidores. Aí já pensando no cliente, né? Sem ser ali o serviço de servidor. Do lado do cliente, permite ali que os usuários executem ali VM em seu computador local. Geralmente para soluções mais robustas, né, como eu havia falado de servidores, a gente utiliza um tipo de virtualização, né? A gente utiliza ali o Hyper-V, alguns softwares mais elaborados. Já tratando do lado cliente, eu já posso utilizar o VirtualBox, né? Soluções, né, mais simples, não preciso de um VMware igual eu precisaria de um servidor, né, que é uma solução mais adequada, né, mais robusta. Eu posso utilizar, por exemplo, para virtualização do lado cliente, eu utilizo um VirtualBox e ele vai me servir muito bem. Por quê? Às vezes eu preciso ter uma determinada aplicação que só roda no Linux, então eu crio lá, mas eu instalo no seu Ubuntu, né, uma versão assim de cliente, né, e aí eu consigo acessar aquela determinada aplicação. Eu quero uma aplicação para Macintosh. Eu vou lá e crio, né, essa máquina para Macintosh. Então me dá essa flexibilidade, né, no uso. Ok? Aí eu tenho dois tipos, né, de Hypervisor, né? Eu tenho o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é o nativo, geralmente é utilizado ali para virtualização de servidor, que é a solução mais robusta, né? É utilizada, por exemplo, em data center, né, e computação em nuvem, porque aí você tem basicamente tudo integrado, né? O tipo 1 eles são executados diretamente no hardware, né, de um host, e gerenciam a alocação de recursos de sistema. Os Hypervisor tipo 1 incluem o VMware, como eu havia falado, né? O VS Sphere, ok? O Xen, o Oracle Servidor VM, são soluções mais robustas, né, de tipo 1. O de tipo 2, eles são hospedados ali
então eles são mais utilizados ali para a virtualização do lado cliente. É importante saber que tem esses dois lados. Eu tenho a virtualização do lado do servidor e eu tenho a virtualização do lado do cliente. A tipo 1 é do servidor e a tipo 2 é do cliente. Então, os hipervisores, né, o hypervisor de tipo 2, funcionam com o computador host para criar ali essas várias virtual machine. O hypervisor tipo 2 inclui o VMware, né, estação de trabalho, o Hyper-V, o VirtualBox, que são soluções mais simples, né, no que tange a virtualização. Eu não tenho todo aquele trabalho de hardware, né? Um hardware dedicado para aquele determinado serviço. Eu posso trabalhar ele de forma mais flexível, ó, tá vendo? Tipo 2, ó. Por exemplo, tem um Windows 7 lá, posso ter em uma máquina, né, virtual, eu tenho um Linux numa outra máquina, aí eu tenho um outro sistema operacional, ok? Tudo isso rodando lá num hypervisor, né, de tipo 2, e aí tranquilamente dentro ali dentro desse host, né, eu tenho, por exemplo, o Windows 10, mas aí eu consigo ter essa flexibilidade de outros softwares. É importante se atentar que para cada vez que você iniciar a máquina, você tem um consumo, você destina lá um consumo de uma quantidade de memória RAM, você vai destinar também uma quantidade de armazenamento. Então é importante você ter essa consciência, né, que você vai precisar de um espaço ali para poder ser alocado para esse determinado destino, ok? Então, para isso, você tem os requisitos, né, da máquina virtual. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui hoje para a gente fechar, do Hyper-V, né? O Hyper-V, ele precisa ali do pelo menos o Windows 10, né? Aí, instalado, né, o Windows Server, né, 2012, 2016. O processador, ele precisa ser ali de 64 bits, né, da arquitetura x64. A BIOS precisa ter suporte ali para extensão de monitor de VM. A memória RAM, ela precisa ter aí pelo menos 4 GB, né? Porque como eu falei, você vai precisar alocar uma quantidade de memória RAM para aquela outra máquina e vai precisar de pelo menos de 15 GB no seu disco rígido, né? Seja ele HD ou SSD. É importante ressaltar que o Hyper-V, por ser uma solução aí da Microsoft, ele já está incluído ali para quem tem a versão do Windows 10 Pro, ok? Então, cada uma máquina, né, virtual, ela vai ter ali um requisito. Por exemplo, no Windows 8, exige ali que seja o Pro ou Enterprise, que seja de 64 bits, que tenha uma BIOS que seja compatível com a virtualização, a memória RAM ali no mínimo de 4 GB e os mesmos 15 GB de disco rígido, ou seja, de HD ou SSD. Então é importante ter essa consciência na hora de virtualizar. Vocês, por exemplo, no exercício de vocês vão precisar fazer uma virtualização de lado cliente, né, uma virtualização mais simples. Então é importante vocês estarem atentos aí aos requisitos necessários. Então, pessoal, queria mais uma vez agradecer a todos e até a próxima.